Saudações, meus caros, estamos aqui fazendo as análises de todas as lutas que vão acontecer no UFC 245 e dá uma olhada nesse card. Teremos a disputa de cinturão entre Amanda Nunes versus a Germaine de Randamier. Teremos a disputa de cinturão entre Max Holloway versus Alexander Volkanovski. E agora nós vamos fazer a análise da luta principal da noite, Kamaru Usman versus o animal imundo Colby Covington. Luta em que todos nós estamos ansiosíssimos para assistir aí, para ver esse duelo de grapplers aí. A gente vai entrar em detalhes aí sobre essa luta. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações. Nosso canal Round Extra aqui é todo ele voltado para as artes marciais. Nas segundas-feiras, às 21h30, temos nosso podcast Round Extra, que é um resumo de tudo que acontece no final de semana esportivo. E na quinta-feira temos nosso podcast Mata a Cobra, que é um giro semanal aí de tudo que acontece no mundo das artes marciais. Então, para não perder nada, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Aqui comigo, João Menegali Barbie e Caio Alândia. João Menegali Barbie, dois wrestlers de altíssimo nível. Eu acho que as pessoas deixam um pouco o ódio do Colby Covington cegar diante das qualidades técnicas que ele tem, né? Mas te contar que entre os fãs reais de MMA, a galera mais aprofundada, eu tô vendo inclusive uma certa superestimação dele por conta da última luta, que de fato foi uma apresentação fantástica aí contra o Rob Lawler, mas era o Rob Lawler. Então não tem como tirar muita coisa disso, sabe? Porque se você ver por outro ângulo, ele foi muito bem contra o Rob Lawler, mas só que o Usman, cara, acabou de dominar um monstro igual o Tyron Woodley. Não tem comparação. Mas de fato eu acho que esse é o melhor confronto entre wrestlers da história do MMA, eu vou te dizer. Melhor, inclusive, eu diria que Johnny Hendricks e Georges St-Pierre, mas por pouco. Porque os caras são muito bons, são muito bem gabaritados, e eles praticamente só usam wrestling, sabe? Então eu estou realmente animado. Tem muita gente falando que essa luta tem tudo para ser chatíssima, mas eu não vejo como que ela poderia ser assim, porque eu acho que os dois, eles se valem muito de imposição de jogo. Então, eu acho muito difícil que eles consigam se anular, porque até em posições de anular, como por exemplo o clinch, o Usman trabalha sem parar a partir do clinch, né? Ele puniu muito o Woodley a partir dele. Eu acho que o Colby também na trocação é um cara muito ativo, então eu acho que nós temos tudo para ver um grande combate. Caio, você concorda com o Barbie aí? Bom, você acha mesmo de fato, que... são atletas com características muito parecidas. Caio, desculpa Alô? te cortar. Você acha aí que essa luta pode ser boa, ou você vê essa luta que pode se desenrolar um pouco como uma luta chata? Eu acho que existe uma grande possibilidade que essa luta se desenrole de uma forma chata, porque são dois atletas que se equivalem em valências técnicas, tendo um pouquinho mais de pujança física pro lado do Usman, um pouquinho mais de volume de golpes pro Colby Covington. Então é uma luta em que são atletas que têm valências técnicas muito semelhantes. Então eu acho que existe a real possibilidade de que a luta se desenrole com um anulando o jogo do outro, basicamente. Sem tanta pressão na trocação, que ambos não têm a expertise técnica para desenvolver uma luta de bom nível na trocação. Caso isso ocorresse, viraria aquela luta de kickboxing amadora, bem da meia boca. E eu acho que existe essa possibilidade, sim, de um levar o outro para a grade, o outro trocar a posição e levar o outro para a grade. Eu acho improvável que um consiga quedar o outro. Como são equivalentes nos fatores técnicos, eu acho que é difícil que um consiga quedar o outro. Então, provavelmente, a gente vai ter uma luta de muito clinch ou uma luta de uma trocação bem da mediana. Barbie, levando em consideração que os dois atletas têm esse nível tão alto de wrestler, e é óbvio que os dois sabem disso, será que não há possibilidade dessa luta se acabar desenrolando de outra maneira? Bom, eu acho que o Colby, ele já tem um jogo mais variado. Ele pode ficar na trocação se ele quiser, pelo menos foi o que ele mostrou na última luta. Mas o Usman, cara, tipo assim,
beleza, eles podem até se anular, mas só que o Usman pegou um monstro, que é o Woodley, e quedou com muita facilidade até. Dominou na força física também. Então, eu acho que é bem possível que os dois, que ele consiga fazer esse jogo com o Colby. E eu acho que o Usman tem esse jogo mais determinado nele, sabe? Tipo assim, ele pode trocar, ele tem mão pesada, ele tá batendo bem, inclusive na luta contra o Rafael dos Anjos, ele várias vezes conseguiu vantagem em pé, mas ele é um cara bem fixado nesse game plan de clinch e quedas, e é uma coisa que ele faz muito bem. Eu sempre tive a impressão que o Usman é meio rato de academia, porque parece que ele vive só para treinar, sabe? Como se fosse um cara que vive na academia, que ama aquilo mesmo. E eu acho que, se for realmente isso, isso deve aparecer na luta. Eu já falei que os dois, para mim, são anomalias na categoria. Os dois, obviamente, anomalias de wrestling, mas só que eu acho que, enquanto o Colby se destaca nessa questão de gás e volume, o Usman se destaca nessa questão de força. Porque, falando sério, o Woodley é um monstro de força. E o Usman fez basicamente o que quis quando a luta chegou na grade. Então eu acho que, para mim, quem conseguir fazer o outro andar para trás com efetividade deve ganhar a superioridade nessa luta. Aí vocês falando aí com toda a qualidade técnica que os dois atletas têm, né, do nível técnico entre os dois, o que eu posso dizer aqui é que o Usman é o bem nessa luta, né? Babi, faz uma análise técnica entre os dois atletas aí, antes da gente ouvir aí a sua análise da luta. Bom, então, essa coisa que o Usman é um cara de pressão, é um cara de colocar os oponentes na grade, trabalhar golpes no corpo. Ele também gosta muito de trabalhar cotoveladas na quebra do clinch, que foi uma coisa que funcionou muito contra o Tyron Woodley. E quedando, ele na verdade não é tão ativo no ground and pound quanto eu gostaria. Eu acho que ele dá tipo metade dos golpes que um Khabib da vida dá, sabe? Mas o controle dele de posição é de outro mundo. Quando ele queda uma pessoa, é muito raro que ela consiga levantar. Inclusive, eu não tenho certeza se alguém chegou a conseguir se levantar efetivamente lutando contra o Kamaru Usman. Na trocação, os golpes dele são bem abertos, mas só que ele é muito grande, ele tem uma envergadura muito grande e muito poder. Então, isso por si só já compensa bastante. Eu nunca vi ele andando para trás, ele tendo que lutar andando para trás. Então, por isso, eu sugiro que possa ser um ponto fraco dele aí. Já o Colby, por outro lado, ele tem um wrestling muito bom, ele tem um time muito bom, e diferentemente do Usman, eu acho que ele é mais propenso a fazer transições e trabalhar no ground and pound. Principalmente as transições. Ele também busca mais finalizações e ele é um cara mais de timing, de pegar a queda na hora certa. Apesar que ele também consegue fazer esse jogo de grade igual ele fez com o Rafael dos Anjos. Só que em questão de jogo de grade, eu acho que não tem muita comparação entre os dois. Eu acho o Usman bem superior. Na trocação, o Colby, ele é um cara que vai jogar 400 mil golpes em cima de você. Isso também foi uma coisa muito válida contra o Rob Lawler, porque o Rob Lawler é quase exclusivamente um contragolpeador. E o jeito ideal de você lidar contra um cara desses é atacar sem parar. Pode parecer contraditório, mas basicamente o contragolpeador ele precisa de espaço e tempo para colocar os golpes dele com cuidado. Se você está colocando 50 golpes nele a cada 10 segundos, ele vai se perder. E foi o que aconteceu. O Rob Lawler travou nas bases mesmo. Ele não conseguia ler o Colby, ele não conseguia ter esse intervalo de tempo para poder pensar no que fazer e acabou sendo dominado na trocação. E o Colby também é um cara que se vale muito de andar para frente, mas ele já mostrou essa certa valência de conseguir andar para trás, trabalhando esse volume de golpes, se ele consegue fazer o oponente seguir ele. Então, eu acho que se essa luta ficar na trocação e o Usman conseguir impor a distância dele, dominar o centro do octógono, vai ser uma questão de volume contra poder. Mas chegando na grade, eu acho que o Usman tende a dominar por ele ser mais forte fisicamente. Eu acho que os dois têm gás mais do que suficiente para fazer 5 rounds ali. Inclusive, já fizeram 5 rounds de pura isometria, o que é a coisa mais difícil do mundo. Então, eu não acho que a possibilidade de um deles cansar seja muito grande. Vai ser, de fato, uma luta bem parelha. Caio, o que você está esperando desse combate? Bom, como eu citei anteriormente, eu estou esperando uma luta amarrada, uma luta de poucos movimentos
de trocação franca, uma luta de poucos momentos que podem levar a uma definição antes dos 5 rounds. E eu espero, realmente, eu tenho o pensamento de que a gente vai ter uma luta amarrada. Como citado anteriormente, o Kamaru Usman tem punch para poder derrubar os adversários com um golpe singular, porém a gente sabe que o Colby tem queixo e resistência suficiente para conseguir sobreviver às blitz pontuais do nigeriano. Em contrapartida, a gente sabe também que o Colby ele não tem valores técnicos tão bons na trocação, porém ele tem muito volume de golpe. E o volume de golpes dele, muitas vezes, ele não serve para derrubar o adversário. Ele sabe que ele não tem mão para isso. Ele utiliza muito dessa frequência de golpes insana para evitar que o adversário tenha espaço para golpear ou tenha espaço para encurtar. Óbvio que são lutadores totalmente diferentes e características diferentes. Não é equiparando as condições. Que foi exatamente o que ele usou contra o Robbie Lawler, em que ele bateu tanto, de tantos ângulos diferentes, de tantas posições diferentes, que o Lawler, que é claramente um striker bem superior tanto ao próprio Covington quanto ao próprio Usman, não tinha espaço para poder tentar fazer o jogo dele. Então eu acho que o Covington tem bastante volume e ele tem condições de anular o Usman, mesmo que o Usman seja fisicamente mais forte. João Meneghel Barbie concorda aí com o comentário do seu colega? Bom, em algumas coisas. Uma coisa também que eu acho que falta ser dita mais é porque esse nível técnico do Colby na trocação, até 2 lutas atrás ele não tinha basicamente nada, sabe? Então talvez o que estivesse faltando é um cara que não precisasse se preocupar tanto com as quedas dele, como o Usman provavelmente não vai precisar tanto, porque ele tem o nível técnico e a força para barrar. Aí eu quero ver se o Colby realmente consegue impor essa trocação e esse volume de golpes contra um cara que não tá temendo ser colocado para baixo hora nenhuma. E o Usman também não é um contragolpeador igual o Lawler, é um cara que vai agradecer pela oportunidade de trocar na franca, porque ele bate pesado, tem uma envergadura muito grande, inclusive eu vou até dar uma olhada aqui só para descobrir qual que é a diferença entre eles, e eu acho que uma trocação franca aí, com volume de golpes, favoreceria o Usman se ele conseguisse manter isso por muitos rounds. Aqui, o alcance do Usman é de 1,93 m para a divisão dos médios, isso é meio absurdo. Ele é 10 centímetros de vantagem de alcance em cima do Colby Covington. Então eu acho que uma trocação franca aí com volume é uma coisa que favorece o Usman aí. Bom, tá aqui a análise dos nossos especialistas. Se vocês concordam com eles, deixem aqui os seus comentários, se discordam também. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e digita aqui embaixo o que vocês acham, de quem vai vencer esse combate, quais lutas vocês estão mais ansiosos para assistir dentro desse evento que está com um card sensacional e do que vocês esperam da luta da Amanda. Lembrando também que a gente fez análise de quase todas as lutas do card, então acompanhe aqui no Round Extra, procure aqui a playlist de palpites. E tem lá todas as nossas análises, acompanhe aqui o nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e ajude a família Round Extra a crescer cada vez mais. Muito obrigado pela audiência de vocês e até o nosso próximo programa.